tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia em mais um sempre muito especial CristoCast. Se é a sua primeira vez aqui no canal, muito prazer, sou a Andrélia Amazonas, anfitriã aqui do CristoCast. É uma alegria gigante receber você aí do outro lado. Que bom que você está aí. E eu quero começar dizendo que se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve hoje para você ficar recebendo as notificações dos programas, dos testemunhos lindos que a gente tem aqui sempre. E dessa forma, você está sempre ali recebendo uma mensagem de Deus no teu coração. Também já aproveito, já deixa o like, porque eu tenho certeza que você vai adorar a minha conversa de hoje aqui. E já também compartilha. Pega aí 3 pessoas que você ama, que você quer que recebam no coração dela uma mensagem do Espírito Santo. Então, compartilha para essas 3 pessoas ou para pessoas que você acha que estão com a fé um pouquinho abalada, um pouquinho fraca. Essas pessoas também precisam receber uma mensagem de Deus. E aí eu aproveito também para convidar você para engajar nessa nossa missão, sendo nosso patrocinador aqui do canal, assim como o Estúdio 091, que é esse estúdio bonitão aqui onde a gente grava, nosso patrocinador, nosso super parceiro, um estúdio muito bacana, com equipamentos de excelência, profissionais maravilhosos que com certeza vão conduzir com excelência o seu projeto. Então entre em contato aqui, caso você queira falar com o Estúdio 091 ou também patrocinar o nosso canal e dessa forma também ser bênção para levar mais adiante ainda a mensagem de Deus, tá bom? E agora, sem me alongar demais, eu quero muito apresentar para vocês o meu convidado de hoje, que é o Kevin, que começa dando um recadinho naquela câmera. Queria dizer para você, seja bem-vindo ao podcast. Espero que você possa ser tocado de alguma forma por Deus nesse momento. Eu quero me apresentar. Já, meu nome é Kevin Ramon, tenho 22 anos, faço psicologia, estou terminando psicologia na UFPA, atendo como psicoterapeuta e também sou vocacionado à Canção Nova, então isso é uma graça para mim, André. Kevin, a gente começa normalmente falando da história, mas eu quero aproveitar que você citou que é vocacionado da Canção Nova, para a gente inverter a ordem e falar sobre o evento que vai acontecer agora, de 26 a 29 de setembro. Tu queres falar um pouquinho sobre isso? Acho que poderia convidar. Vai ter dia 26 de setembro agora, vai começar o nosso congresso Jovens Revolução Jesus, que vai acontecer aqui em Belém, onde 2 convidados, onde 2 missionários da Canção Nova vêm para cá, para Belém, e a gente vai fazer esse grande congresso de jovens, no qual o Rick da Canção Nova e também o Douglas da Canção Nova vão vir. E vai ter muitos convidados, muito mais. Vai ter também o podcast, que vai acontecer aqui com o André. E vai acontecer lá na sexta-feira. Então já fica o recado para você ficar ligado e fazer sua inscrição também. Gente, o nosso primeiro programa ao vivo vai ser lá no Congresso, na sexta-feira, dia 27, às 19 horas. Vamos fazer diretamente lá do palco do evento, com os 2 missionários também da Canção Nova, né? Então, se você não puder estar presente por algum motivo, mas esteja pelo menos online, porque vai ser com certeza sensacional e você vai receber com certeza uma mensagem de Deus no teu coração. A gente vai estar conversando com os 2 e vamos ouvir testemunho deles, vamos saber a história. Enfim, o mesmo formato, a nossa conversa aqui para falar sobre Deus, que nós fazemos aqui, nós vamos fazer ao vivo e é uma alegria gigante. Estou super feliz que isso vai acontecer. Então, vamos começar agora falando sobre você, a sua história. Você sempre foi de família cristã? Meio que mais ou menos, assim, porque a minha avó, ela era cristã católica e a minha família também, só que é aquela, tipo, família de BGE, né, católica de BGE, que é católica porque tinha sido batizado. Então, só que a minha avó, ela ia pra igreja, ela ia pra novena, e eu tenho memória de, bem novinho, ir pra novena do Perpétuo Socorro na minha paróquia com a minha avó, a gente ir lá, e às vezes dormir no banco da igreja. Então, é uma memória muito significativa pra mim do começo da minha vida cristã, que era bem simples. Ali na paróquia do Perpétuo Socorro, que tem o terço
as novenas na terça-feira, é isso? Não era lá. A minha paróquia de origem é a Mãe da Divina Providência em Valdecães. Ah, sim. Aí na terça-feira tem a novena para Perpétuo Socorro também. Tem uma coisa assim que a gente sempre conversa aqui, é bem comum, os convidados que vêm, acaba sendo meio que um padrão, assim, porque quando a gente é criança, é muito normal que a nossa fé venha um pouco a reboque, meio ao modelo dos nossos pais ou da nossa família, né? E até que a gente consiga ter essa experiência com Deus, assim. Tu tens a recordação desse momento de virada para ti? Inclusive, quando tu falava isso, vem uma coisa muito interessante, porque a minha mãe hoje, ela não é católica. Ela é adventista, meu pai é da Batista. Então, tem toda uma situação ali. Só que a minha avó, que meio que cuidou e me tomou, assim, criou com cuidado e esteve sempre ao meu lado, ela sempre foi católica. E eu meio que sempre seguia os passos dela. Só que eu me lembro que eu já cheguei a fazer experiência por causa da minha mãe, fazer experiência ali com meus 12, acho que 12, 13 anos, fazer alguma experiência na igreja adventista, assim. E, e aí a minha percepção, né, de graças a Deus, de louvado seja Deus, de eu ir conhecendo depois e me apaixonando pela igreja católica e ir amando cada dia mais, e isso foi a minha experiência. E muito graças à minha avó, que foi no começo, desde o comecinho, foi me entronizando na igreja, foi insistindo em mim para fazer comer a comunhão, crisma. Então, louvo a Deus pela minha avó, assim, na minha vida. A gente sempre tem alguém que acaba virando esse canal, né? Esse anjo aonde a gente vai se inspirando, vai conduzindo. Você sabe assim, Kevin, às vezes a gente nem tem a completa noção da importância disso, né? Depois, quando a gente começa a ter realmente a experiência com Deus, quando a gente começa a construir um relacionamento com Ele, que daí que a gente vai pensar, nossa, olha a semente que foi plantada lá atrás. Às vezes de uma forma tão simples, mas que fincou realmente, né? No coração e fez isso desabrochar depois de alguma forma. É verdade. Eu, eu acho que eu agradeço muito os passos que foram dados na minha história. Assim, até a gente vai ouvindo, no caso, a gente, como eu falei no começo, acho que falei do Ser Vocacionado da Canção Nova, a gente fala sobre a história da salvação. Então, cada ponto ali, eu agradeço muito algumas pessoas que fizeram convites que mudaram a minha vida, que naquele momento era só um convite simples e depois se tornaram grande importância para a minha história. Então, eu agradeço muito a Deus porque tem algumas pessoas que realmente Deus utiliza, a pessoa nem percebe, mas vai mudando a vida da pessoa. Vamos voltar assim. Aqui no programa a gente tem a nossa audiência, né, de pessoas, de cristãos, mas também daquelas pessoas que não estão ainda em nenhuma igreja, que estão um pouco afastados, com a fé fria. O que é ser um vocacionado da Canção Nova? Bom, o Ser Vocacionado da Canção Nova, a Canção Nova é uma comunidade católica que foi fundada por Padre Jonas, Monsenhor Jonas Abib, em São Paulo. E lá, hoje ela tem missões em vários lugares, foi fundada, se não me engano, em 1978. E é uma comunidade onde as pessoas, elas vivem lá, e também é uma comunidade onde as pessoas vivem nas suas casas e vão também ser missionários, meio que parte da vida dela é missão e parte da vida dela também é no trabalho, na sua casa. O que a gente chama de segundo elo, mas para a maioria das comunidades é aliança, né? Uma aliança que a pessoa faz com a comunidade, com Deus, né? Através da comunidade. Então, ser um vocacionado da Canção Nova é que eu tô meio que fazendo um caminho para me tornar membro e consagrado da comunidade Canção Nova. E um dia, se for da vontade de Deus, eu me mudar e ser missionário mesmo em tempo integral, se for da vontade de Deus. Isso é ser vocacionado, fazer os encontros e descobrir, discernir se essa é a vontade de Deus para minha vida. E como é a vida de um vocacionado? Eu acho que isso é de cada comunidade, já tem o seu próprio jeito. E na Canção Nova é exigente, muito exigente. Eu te falo até no último encontro que a Canção Nova é um dos processos mais exigentes que tem. Porque você já tem que meio que viver aquilo que o consagrado vive. Com a regra de vida, você tem que viver
buscar cada vez mais ser parecido com o fundador da comunidade, buscar a história da comunidade e também fazer todos os processos que a gente tem que fazer. Então, eu, como jovem, eu sempre gostei, eu sempre percebi que muito Deus se fez quando eu fui exigido humanamente. Humanamente exigido demais, de as pessoas pedirem mais de mim. E eu acho muito legal essa experiência de me ser exigido mais. Por exemplo, a gente tem que fazer comunhão diária, por exemplo, né? Tipo, claro que não é, tipo, se não fizer tem alguma consequência. Não, olha, todos os dias a gente tem que ter um momento de a gente tentar reservar um momento para a Eucaristia, para ir para a Santa Missa. Então, isso é muito difícil aqui em Belém. Muito difícil. Quem é de Belém sabe como é difícil encontrar, às vezes, missa. Segunda-feira é difícil Sim. demais ter missa. Mas a gente se esforça, a gente vai se superando. E isso é uma coisa que a gente já vive como vocacionado. Uhum. Tu és super jovem ainda, assim. E me faz pensar assim, mais jovem ainda, tu tomastes uma decisão, Foi. né? Como foi? O que acontecia na tua vida nesse momento e o que te levou a tomar essa decisão? Eu tenho dois momentos fundamentais na minha história. Mas eu acho que o momento fundamental mesmo foi em 2020, na pandemia, em que eu tava vivendo uma realidade de pecado. Eu já tinha vivido experiências com Deus. Desde 2016, graças a Deus, eu frequentava comunidade. Frequentava já uma comunidade, eu já tinha vivido muitas experiências fortes de amor de Deus, mas ainda não tinha feito. Eu não sabia como buscar a santidade. Assim, por mais que eu fizesse essas coisas, eu não entendia muito sobre isso. E em 2020, na pandemia, eu tava num estado de pecado grande. Eu Uhum. tava e tinha caído muito com relação à castidade. Fui pego num dos vícios que é muito comum, infelizmente, no dia a dia. Vivia experiência de masturbação, pornografia, todas essas coisas como um jovem e não sabia muito como lidar. E, e aí aconteceu, de eu receber uma notificação do site do Padre Paulo Ricardo. E aí eu nunca fazia cursos, esses cursos online. Tava pandemia. E eu ainda tava. E tem aquela situação de, na pandemia, a gente tava se deparando com a morte. A Uhum. morte poderia vir a qualquer momento. A gente não sabia o que ia acontecer. Mas aí eu olhei aquela situação, tava mal. E aí eu. Era um curso que tava gratuito para todas as pessoas verem. O nome do curso era Engenharia de Santidade. Engenharia de Santidade. Isso é um bom número já para dizer o que É. que acontece. E ali eu fiz. Eu fui assistir o curso, coloquei lá, comecei a assistir. E aí Deus foi tocando na minha vida. Uhum. A primeira parte do curso, o Padre Paulo faz, ele praticamente, gasta tempo só te convencer do que você pode ser santo. Uma parte, boa parte, porque a gente não acredita mesmo que a gente pode ser. Exato, e é algo que parece tão distante, né? Muito, muito distante. E aí eu olhava para aquilo e ele fazia um chamado, parecia que Deus estava fazendo um chamado para mim, assim, tantos outros, porque ele trazia testemunho, e trazia testemunho de Santo Agostinho. Santo Agostinho, depois de cair na libertinagem, tantas mulheres, tantas coisas, situações difíceis que ele não conseguia sair, e ele fala. E o bom é que Santo Agostinho, ele abre o coração. Ele fala que ele não conseguia, ele queria ir para Deus, mas ele não tinha força para ir para Deus. Ele sabia a verdade, mas ele era preso pelo pecado. E aí aquilo ia me tocando, assim, de Santo Agostinho preso, escravo do pecado, conseguiu. Aí tem uma palavra que toca, sempre eu me lembro disso, que ele falava, que Santo Agostinho fala: se aquelas pessoas que eram pecadoras conseguiram viver a pureza, por que não eu? Aí o Padre Paulo falava assim: se ele conseguiu, por que não você? E aí veio as flechas no meu coração. Se a pessoa tomou essa decisão, por que eu também não posso tomar? E isso foi gerando em mim, sabe? A partir daí, como tu decidiste, na verdade, fazer essa virada na tua vida? Porque também tem aquela questão, né? Que a gente precisa, a partir do momento que Deus toca no nosso coração, a partir do momento que a gente toma essa decisão de virada de vida, a gente precisa começar a estabelecer um relacionamento com Deus. Como foi que tu fizeste isso? Primeiro, fui terminando o curso, né? Terminei, são 12 aulas, em que ele vai ensinando primeiro ele vai dando um mecanismo até sobre castidade nesse curso.
vai falando sobre o que é ser homem, e que é muito importante, tanto é que eu me considero até meio que discípulo, filho, meio que filho, assim, do Padre Paulo Ricardo, assim, na minha construção como cristão, e depois ele ensina sobre oração. Então, tudo isso, eu percebi que eu era desafiado a ser cristão, eu era desafiado a ser homem, e nisso, o ponto fundamental era a oração. Então, eu percebi que eu me deparei na pandemia, eu acho que é importante esse contexto. Eu podia morrer. Eu não sabia se eu ia. A gente não sabia o que ia acontecer na nossa vida. Aquele era o momento onde a gente não sabia mesmo, a gente via as pessoas morrendo. Então, eu tava ali, não sabia se eu ia conseguir, se a gente ia conseguir sair daqui, eu não sabia o que ia acontecer. Então, eu percebi que eu tava caminhando pro inferno. Eu tive essa percepção, isso é muito bom de Deus, Deus me dessa graça. Que, Assim. inclusive, é algo que a gente não pensa muito, né? Essa questão de que a gente pode, se a gente morrer amanhã, se a gente morrer saindo daqui, será que a gente vai para o inferno? Exatamente. Entende? A gente não pensa nisso no nosso dia a dia. Acho que se a gente pensasse um pouco mais na morte, nós teríamos outro tipo de conduta na nossa vida. Na verdade. Continua, que eu acabei te cortando. E eu tinha percebido que eu tava caminhando pro inferno porque eu sabia o que que era, o que que precisava, porque na igreja, graças a Deus, na igreja católica tá muito delimitado, assim, se você tiver em pecado mortal, você vai pro inferno. É assim, a não ser que Deus faça alguma coisa, aí já é meio que Deus na sua infinita misericórdia. Mas o que a gente sabe se você não tá em pecado mortal, você vai pro purgatório, pro céu. Se você tá em pecado mortal, as pessoas vão pro inferno. É assim. Então eu via que eu tava em pecado mortal e tava caminhando pro inferno. Fiz um ato de contrição que o Papa tinha colocado, esse é um ponto legal assim da história, e tinha falado, olha, quem quer fazer uma confissão, faça um ato de contrição, que a gente está fazendo uma situação da igreja, onde se você pedir perdão nesse momento para a Páscoa, e eu recebi. E eu digo que eu me ajoelhei no meu quarto, pedi perdão de todo o meu coração, e eu senti, parece que as coisas saindo de mim, assim, sabe? Os pecados sendo libertados e uma alegria e me sentir filho de novo, filho de Deus, filho mesmo, assim, de Deus. Me senti muito amado. E aí eu tomei as decisões que eu precisava tomar. A primeira decisão que eu tomei foi que eu ia acordar às 5:30 da manhã para ler a Bíblia. E aí todo mundo tava dormindo, eu acordava, saía do meu quarto e ia pra varanda de casa e começava a ler a Bíblia e conversava com Deus. A segunda coisa é continuei estudando com o Padre Paulo Ricardo. A terceira coisa é comecei a fazer oração íntima todos os dias. Até hoje, graças a Deus, eu faço. E para mim é a coisa principal, inclusive. Porque é a intimidade com Deus. É a gente se ajoelhar, mesmo quando não tem vontade, e buscar ver Deus verdadeiramente, assim. Abrir o coração, tentar abrir o coração, deixar com que Deus nos ame. Na verdade, é mais isso, porque a gente não tem muita capacidade de amar. Então, muitas vezes, a gente se coloca ali só para ser amado por Deus. E é isso que eu tenho vivido desde 2020. É uma experiência que Deus vai me resgatando de novo e de novo. E graças a Deus eu sei o caminho, então eu me coloco ali e Deus ele vai me amando e cuidando de mim. E as coisas foram caminhando assim. Caminhando, estudo, tentei, mas tudo atrelado ao propósito. Tudo isso atrelado a um propósito. Eu não estava fazendo ali por nada. Eu queria realmente amar a Deus e eu tinha meio que sido convidado a buscar a santidade. Por que não buscar a santidade? Então tomei essa decisão. E eu sabia que era uma decisão que as pessoas não faziam. E isso é legal também. Eu percebi, caramba, eu sou diferente. Eu tenho percepção que eu sou diferente, porque eu vejo que Deus me chamou. Me chamou, sabe? Assim como ele faz chamados, graças a Deus, para todos nós, mas existiu alguma coisa ali que aconteceu. Porque, e eu queria, e a grande questão é que é graça. Eu gosto de ser diferente. Eu gosto de ter uma identidade. Eu gosto de ter a minha caminhada, a minha história com Deus. Sabes que é super bonito de ver, assim, um rapaz jovem falando de assuntos que não são comuns de falar, né? Especialmente na tua idade, assim, eu imagino que, claro, hoje tu vives muito mais dentro de um ambiente, muito mais dentro de uma comunidade de pessoas que pensam parecido, mas também tem a convivência com o mundo, também tem a convivência fora disso, que daí é completamente diferente, né? Como é que tu lidas
com essa diferença? Gente, eu não tenho muito problema em me reconhecer fraco. Hum. Eu realmente inclusive eu fui nesse processo de começar a orar e começar a ouvir a Deus, as promessas também, existiram exigências feitas, tanto é que hoje, assim, algum tempo atrás, Deus me pediu que eu saísse do Instagram, assim. Uhum. Aconteceu de me pedir, e aí eu meio que fui ainda teimoso, aí depois eu, não, tá bom, Deus, vou fazer. E porque, assim, gente, eu não sou santo, a gente é vulnerável, a gente é humano, cada um tem seus pecados, assim, suas dificuldades. Uhum. E eu fui percebendo que Deus tinha um chamado, Deus tinha um sonho para mim, Deus tinha um ponto de santidade em que queria chegar. Só que precisava que eu fizesse o processo. Assim como os apóstolos de Jesus passaram 3 anos só sendo preparados para Jesus, para que depois de 3 anos eles fossem enviados, eu precisava passar por um processo também. Uhum. Então, eu percebo que Deus ele foi meio que, sabe, me segurando, cuidando de mim, me segurando, e isso faz parte do que, por exemplo, hoje eu não tenho Instagram, mas eu sei, por exemplo, eu tô fazendo um caminho para uma comunidade que é divulgador, que evangeliza aos quatro cantos de todos os modos de redes sociais, e eu sei que um dia Deus vai me colocar assim, sabe? Uhum. Que negócio de para as pessoas, para cuidar de pessoas, para levar as pessoas para Ele, como quer dizer, santos são faróis, né? Como qualquer jovem cristão, um farol para que outros, assim como outros foram para mim. Eu sei que um dia vai acontecer, mas eu sei que nesse processo eu era muito vulnerável e precisava me recolher. E eu ainda, hoje ainda, eu ainda tenho muito cuidado, muita prudência, eu tenho alguns propósitos meus, assim, para evitar que, ou seja, evitar tentações, evitar ocasiões de pecado. Existe todo um cuidado, porque eu sei da minha humanidade. Eu sei que a gente precisa renunciar muita coisa. E esse eu acho que é a maior dificuldade. Eu acho que a maior dificuldade da conversão é que tu precisa renunciar a coisas que tu gosta, coisas que tu quer. Não são coisas, tipo assim, às vezes, coisas que tu vê que tá tudo errado. Às vezes são coisas que você nem enxerga muito como errado, mas tu sabe aquilo que te leva a algum momento pro pecado. E você precisa renunciar também. Não tenho problema de me reconhecer pequeno também, necessitado sempre, sabe? Mas só que quando eu converso contigo, assim, eu consigo enxergar que tu tens uma consciência, uma clareza sobre a tua identidade enquanto filho de Deus, né? Dá para perceber isso quando a gente conversa. Porém, penso que a maioria dos cristãos, isso de uma forma bem ampla, vou colocar assim, não tem a verdadeira clareza sobre a sua identidade enquanto filho de Deus, Verdade. né? De jovem a idoso, vamos dizer assim, né? Não tem clareza. Eu vejo muita gente que vai à missa, que vai ao culto, que comunga, né? Que tá ali, que confessa, mas que parece que vive no automático, vive uma fé no automático. O que é que tu consideras que rompe o automático e começa a trazer Deus para algo muito mais pessoal, para conhecer a gente realmente, para conhecer o nosso coração? Eu acho que primeiro, a gente tem que perceber que a gente não consegue só. Não consegue sozinho. E eu queria falar duas pessoas que foram muito importantes nessa construção, que são pessoas da internet. Uma é o padre Paulo Ricardo, que eu já falei, e outra é uma pessoa até protestante, é o Israel Subirá. Uhum. Eu não sei se tu conhece, acho Eu que sei não quem é. conhece. Sim. Eu não sei por que, assim, eu comecei a ver alguns vídeos dele quando ele era bem novo, de alguns anos mais velho que eu, mas eu via os vídeos dele antigos também, e aí ele falava praticamente sobre filiação e amor de Deus só. Uhum. E ele vivia isso, ele não falava, ele vivia, Uhum. e ele falava do que ele vivia. E o padre Paulo Ricardo tem uma palavra nesse curso do Engenharia de Santidade, que ele fala que ele viveu não sei quantos anos, 12 ou mais anos sendo padre, sem fazer um ato de amor a Jesus.
E ele explicava muito bem o que que é amor e o que que não é amor. Que ele falava, eu era ótimo padre, mas eu não amava, não fazia um ato de amor a Jesus verdadeiramente. Do coração, né? De abrir o coração para que Deus amasse. Então eu fui percebendo o que que era mais importante. Uhum. O que que era mais importante. Isso é graça, eu acredito que é graça também. De perceber que eu posso estar... De perceber mesmo. Tô fazendo minha rotina e tudo mais, mas não tô amando. Uhum. Não tô amando Jesus, sabe? Sim. E aí fui percebendo isso. E hoje eu tenho uma concepção, assim, quando eu vejo, mas de verdade, a gente consegue, é através de decisões e tudo mais, mas é um relacionamento verdadeiro. Deus não é uma pessoa distante, a não ser que você trate ele como uma pessoa distante, mas é um relacionamento, assim como você trata, tem uma expressão que é utilizada de, tu pode fazer como se fosse um checklist, assim, até como tem a tua esposa e tu fala, olha, eu tenho um checklist para fazer, que é olhar para ela e sorrir, check, levar as crianças na escola, check, sei lá, levar o lixo para fora, check, e tudo mais, tá ótimo. Tá ótimo, mas quando é que você vai fazer um ato de amor verdadeiro? Quando você vai fazer algo a mais? E assim, com Deus, você pode fazer suas orações e tudo mais. Mas quando é que você vai querer conhecer Jesus verdadeiramente? Quando você vai querer saber o que que Deus pensa da tua vida, da tua história, assim, sabe? Aí eu vou pegar aqui uma licença poética para citar uma passagem da Bíblia que me faz pensar sobre isso, né? Que é quando o jovem rico, se não me engano, vai até Jesus e diz: Eu já faço isso, já faço aquilo, o que eu posso fazer mais, né? Para te seguir. Gente, estou fazendo a versão atualizada, descontraída, André ali. Vocês vão lá na Bíblia procurar, ler bonitinho, tá bom? Eu já ia de Marcos, Aqui inclusive. é só mesmo uma forma leve de falar. Mas, enfim, ele vai lá com Jesus e fala o que eu tenho que fazer, e ele já vai fazendo o checklist ali, né? Já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso. E aí Jesus fala, então vai lá, entrega tudo, né? E volta. E como é difícil a gente entregar tudo, entregar o que a gente acha que é o mais importante pra gente, né? Porque às vezes a gente tem uns apegos que são dificílimos de largar. E às vezes são esses apegos que estão nos separando do relacionamento total com Jesus, com o Pai. Né? É muito difícil de tomar essa decisão e de querer fazer essa virada de chave. É verdade. Nesse evangelho é muito bom pra gente entender que tem uma parte lá que Jesus fala que ele olhou pro aquele jovem e o amou. Quando ele falou, tô fazendo tudo certo. Aí ele falou, ótimo, mas eu quero agora. Aí basicamente Jesus falou assim: agora eu quero que você seja perfeito. É, Agora que você quer que você seja santo. Ótimo, você tá fazendo. Se você continuar assim, você vai ser salvo. Você vai pro purgatório, céu. Mas agora eu te chamo para algo maior, a santidade. E aí, e na verdade, é muito bom que ele fala. Existe esse chamado de Jesus, né? Eu tô te chamando, muito bom que você tá fazendo, mas eu quero te fazer um convite maior, a santidade. E aí, se quer ser perfeito, né? Dê seus bens aos pobres, e me siga. E isso é incrível. olha, eu tenho a minha experiência pessoal, também foi na pandemia que eu me aprofundei, que eu digo que eu tive a minha segunda conversão, porque a minha primeira, desde o batismo, mas ali foi quando deu novamente uma grande virada, né? Foi onde eu tive um reencontro, onde eu digo que foi um resgate. Que Deus foi lá e me tomou e disse: Tu és minha filha, então te reconhece como minha filha. E aí tem algo que eu já contei aqui no podcast uma vez, né? O meu nome, Andréa Lia. Andréa quer dizer guerreiro, guerreira. André, guerreiro, né? Guerreira. Lia, luz. Foi assim que a minha mãe profetizou. Guerreira da luz. E só quando eu realmente tive novamente esse reencontro com Deus foi quando eu senti que eu entendi a minha identidade. Amém. Entende?
É meio louco falar sobre isso, assim. Mas parece que só aí que tudo fez sentido para mim. E eu tinha uma vida boa, eu tinha construído tudo que eu queria construir, tinha vivido tudo que eu queria viver. Mas só ali que tudo começou a fazer sentido. E foi justamente o ponto de virada, foi aonde depois ele me apresentou também o Cristocast em sonho, e foi quando tudo começou a acontecer. Tudo que era o plano dele para mim, e não o meu plano, entende? Então, a partir dali, a Andréa Lia, guerreira da luz, filha de Deus, começou a viver o caminho que ele trilhou. Porque tem uma coisa também que as pessoas sempre me falam assim: ah, tu tens um programa, tu és influencer. Eu digo, não, gente, eu não sou influencer de nada, porque o Cristocast existe por Deus. Eu não teria escolhido fazer um canal no YouTube, entende? Eu gosto da minha vida privada. Então, eu faço hoje o que Deus me deu, o que eu sou obediente ao que Ele me apresentou, entende? E isso só aconteceu quando eu compreendi a minha identidade como filha dele e não como uma pessoa do mundo, entende? Sim. Esse questionamento sobre identidade é algo que é muito frequente entre jovens, né? Tu tens com certeza amigos e também pela própria profissão que tu estás escolhendo, tu deves passar muito por esse assunto de identidade. Como tu avalias hoje esse questionamento individual, assim, as pessoas estão questionando mais sobre si, sobre o autoconhecimento, especialmente porque a gente vive hoje numa sociedade tão sobrecarregada de conceitos malucos e invertidos, que eu penso que as pessoas estão se questionando muito mais. Como se questionar, mas conseguir encontrar Deus nisso? Eu acho que uma realidade muito grande da nossa sociedade, do nosso tempo, é que a gente não volta o nosso olhar para nós mesmos, infelizmente, porque eu acho que às vezes até porque tem medo do que a gente vai encontrar, mas a gente vê isso na realidade. A gente olha para as pessoas cada vez mais estão só focadas no celular, nas mídias, em uma série, gastam tempo e aí, sei lá, a gente pode até fazer um questionamento de quando foi a última vez que você ficou um tempo só pensando, sei lá, só consigo mesmo, assim, tirando um tempo para relaxar, assim, mas não só relaxar, mas pensando um pouco sobre a sua vida, o que você tá fazendo com a sua vida. Às vezes é difícil, infelizmente, no nosso tempo, porque se a gente pode fugir de se encontrar consigo mesmo, por que não, né? Porque esse é um caminho meio difícil. E eu percebo isso muito. Graças a Deus, Deus me deu o dom de uma percepção, de ter uma percepção sobre. E eu gosto de estudar logoterapia, que é terapia do sentido da vida, né? Que trabalha o sentido da vida. Então eu percebo que muita gente não tem sentido, não vive com um propósito, não vive diante dos olhos. Muitas vezes eu perguntei até mesmo para amigos, assim, em um determinado momento que a pessoa tava mal, e eu perguntei assim, quais são os teus sonhos hoje? E muitas vezes mesmo, a pessoa falou assim, não sei agora, não sei o que eu sonho, não sei por que que eu tô buscando agora. Tipo, a pessoa pode falar, sei lá, o céu, né? Se a pessoa tiver numa caminhada e tudo mais, mas tá, mas o que que você tá buscando agora, assim? Porque Dom Bosco, por exemplo, dá-me almas, né? A vida dele era, eu quero mais jovens, eu quero mais. O Padre Jonas também, mais e mais. Santa Teresa d'Ávila falava, morreria 1000 vezes para salvar uma alma. E muitas coisas assim, os santos querem mais. E a vida cristã saudável é a gente ter diante dos nossos olhos, nem sempre, né? Mas normalmente um foco, um objetivo, algo que a gente está querendo alcançar para a glória de Deus. E a identidade eu percebo no mundo, assim, é uma coisa perceptível no mundo, que as pessoas, elas, aquela linha de estão buscando sair da dor e buscando prazer, estão buscando sair das situações difíceis, muitas vezes as situações familiares, muitas vezes é brigas dentro de casa, a pessoa tá fugindo, não quer, não,
não tá a fim de resolver, não tá a fim de lutar. Ela desistiu já. Ela só tá vivendo e, sei lá, tentando viver alguma experiência, tentando sair daquela dor, tentando viver algo que tire ela daquela situação e leve ela para um momento de prazer, assim. E enquanto isso, infelizmente, a pessoa vai definhando. E essa é a realidade que a gente vê na faculdade, a gente vê em muitos lugares. As pessoas simplesmente sobrevivendo e por baixo dos panos sofrendo muito. E isso só se resolve quando a gente faz uma caminhada, que é de perceber e às vezes de parar e de olhar para si mesmo, o que que eu tô fazendo? E às vezes pedir ajuda. Sim, me faz, me faz pensar muito, né, do quanto nós estamos perdidos, assim, a maioria, nós enquanto ser humano, assim, né, quanto nós estamos perdidos socialmente, espiritualmente também, a grande maioria de nós. E, e daí a importância de que pessoas que estão com mais clareza espiritual, mais engajadas, a importância dessas pessoas falarem mais de Deus, porque são essas pessoas que vão acabar sendo luz na vida de quem está perdido, né? Um dos propósitos aqui do CristoCast, e eu sempre tenho essa frase, eu digo assim, fale com Deus, mas fale sobre Deus. Legal. Porque quando você fala de Deus, às vezes você vai ser a única pessoa que alguém que está em sofrimento calado vai procurar, vai ter coragem de procurar para pedir ajuda, né? E de repente você vai ser esse caminho de retorno para Deus, para essa pessoa, né? Então, a gente fala muito de política, a gente fala muito de futebol, de novela, sei lá, e fala pouco sobre Deus. A gente fala muito sobre Deus no ambiente da igreja, mas a gente fala pouco sobre Deus, por exemplo, na fila do banco, Verdade. né? Por exemplo, na feira, sei lá. Verdade. Então, eu já deixo aqui o desafio para você que está aí do outro lado. Fale com Deus, fale muito com Deus, mas fale sobre Deus também. Amém. E daí, como tu encaras esse desafio? Porque tu escolhestes viver essa presença de Deus no teu dia a dia, né? Como tu encaras esse desafio junto a pessoas que não têm essa escolha? O que eu entendo também em oração, a gente vai discernindo como a gente pode ser canal, né? De como se a gente fosse é, o Deus fosse meio que tivesse existe uma história acontecendo, uma história na humanidade acontecendo onde Deus, que é Deus, ele tá tentando salvar almas. Ele tem as pessoas que estão com ele. E o mundo tá também perdido, também tem as pessoas que estão batalhando para que levar as pessoas para o mundo, né? E eu percebi que Deus me chamava a fazer um processo com as pessoas de é claro que a gente faz parte, inclusive eu queria falar, faço parte de um grupo missionário Forja, que a gente tem o Vinícius, que veio já aqui, a gente falou sobre isso, a Luane também, que já veio aqui, também faz parte. Somos jovens que estão, a gente vai em grupos de oração e fazem um reavivamento, às vezes fazem uma pregação sobre santidade e fazem talvez uma experiência com o Espírito Santo. Então eu tenho esse momento também de pregar, eu faço parte do Ministério das Universidades Renovadas também. Então na universidade eu prego, canto também, oro lá. Só que o que eu acho que é mais importante ainda disso, é claro que isso é muito importante, tem gente que tem um chamado incrível como o teu. Tem muita gente, pregadores incríveis que fazem aquela palavra que vai entrando e vai mudando a vida da pessoa. Mas existe um chamado que eu vi com o Dom Bosco e outros, que é de parar e de ficar cuidando da pessoa. Porque a pessoa vai voltar com pecado, vai voltar querendo desistir da caminhada. E ela precisa de alguém para ouvir e falar: não desiste, não, bora continuar lutando. E eu percebia, até mesmo dentro da minha profissão, né? Porque aqui a minha profissão é de acompanhar e cuidar da pessoa que ela chega com um problema e cuidar dela até ela sair do problema e acompanhando junto com ela. Percebi que Deus me fazia acompanhar as pessoas. E aí, com amigos, eu percebi dentro da minha história. Cuidando de amigos, estando disponível, às vezes é muito difícil. É muito difícil, porque às vezes nem eu tô
conseguindo cuidar de mim. Muitas vezes eu não conseguindo cuidar de mim, mas percebendo que Deus me chamava a continuar cuidando e ajudando a pessoa num processo e entendendo que não é a gente que salva. Graças a Deus, muito obrigado, porque não é a nossa responsabilidade, não é a gente que vai salvar, é Jesus que vai salvar. E aí a gente faz parte de um processo. Porque a Andrea às vezes a gente fica com medo de, mas por que eu vou falar? Porque vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, ou vai ser rápido e tudo mais. Mas Deus está falando com aquela pessoa. Deus está tentando salvar aquela pessoa de muitas maneiras. Aí você chega e fala uma coisa, aí ela volta para casa e vê um vídeo. Aí em outro momento ela, do nada, é encontrada por alguém, algum amigo que dá uma palavra de Deus te ama. É um processo que a pessoa está vivendo. Aí eu me encaixo naquele processo, como a gente tá falando. Eu sou mais um, cuidando, né? Cuidando, fazendo parte disso. Mas aí dentro do meu processo eu me dispus a fazer mais também. Se a pessoa quiser, se Deus me chamar, é mais isso, um chamado de Deus, para cuidar daquela pessoa por mais tempo. Eu vejo isso. Assim como o Dom Bosco cuidou de muitas e muitas e muitas meninas na vida dele, não só, e chegava e Dom Bosco só se satisfazia quando já via a pessoa já quase buscando a santidade, assim, né? Dom Bosco é uma grande inspiração tua. Com certeza. É porque ele é a inspiração da Canção Nova também. Padre Jonas, ele era salesiano. Agora, meu santo de devoção, só pra falar, meu santo de devoção é meu amigo do céu, Santo Antônio, tá? Não ficar com ciúme. Tu já consegues, tão jovem, definir o teu propósito? Eu ainda prefiro deixar nas mãos de Deus, assim, porque eu posso dizer algo e Deus mudar tudo. Como Deus fala, olha aqui, ó, só falar uma coisa, até algum tempo atrás, eu me converti, fui salvo, acho que é importante falar isso, na comunidade Cristo Alegria, eu vivi uma experiência lá, fiquei 6 anos na comunidade, pensei que ia morrer lá, inclusive. Pensei que eu entregar e gastar minha vida lá. E de repente, Deus foi me chamando, tive experiência com o Padre Jonas, tive experiência de me sentir chamado mesmo, e Deus falar, de me colocar no meu coração, falar, vem, sabe, se entrega mais uma vez, arrisca mais uma vez para um processo vocacional, sabe, sai da tua terra, sai e faz. Então, isso aconteceu, uma mudança drástica na minha vida inclusive esse ano, é o meu primeiro ano fazendo vocação na Canção Nova. Tenho 22, hoje com 22 anos. Eu entreguei minha carta na comunidade da Cristo Alegria era em 2018. Aí fiquei 6 anos, muito tempo pensando, então, as coisas mudaram. Mas, graças a Deus, era o propósito. Eu vejo que é planejamento de Deus. Eu fico tão feliz, tão grato. Louvo a Deus por tudo que Ele fez. Sei que não fez só comigo. Sei que Ele fez com muita gente, de salvar a pessoa por um lado, depois continuar por outro propósito, depois levar ela para outro. O Padre Jonas fala que a gente é meio que aquela peninha, assim, que Deus fica soprando, assim. Aí quando tá caindo, assim, sopra de novo. Aí vai mudando. A pessoa vai para aonde Deus quer, né? E essa eu não sei ainda, sabe? Eu perguntei mais como uma provocação, viu? Porque eu acho que a gente nunca sabe realmente qual é o propósito, assim. Eu acho que o importante é a entrega, né? Pelo menos, foi muito legal, assim, tu falares em relação a essa metáfora da peninha, porque é mais ou menos assim que eu tenho me sentido, assim. A gente entrega, né? A gente entrega a nossa vida, a gente se entrega ao propósito, à missão que Deus deu pra gente. E a gente pensa, às vezes, que a gente vai conseguir conduzir conforme a nossa vontade. Exatamente. Né? E não é bem assim, não. Né? As coisas vão acontecendo, muitas vezes saindo do controle. Às vezes a gente não consegue compreender mesmo o andamento das coisas. Às vezes a gente planeja, eu vou por aqui. E aí Deus fala, não é por aí, é por aqui, pelo outro lado. E é um processo de aprendizado constante e especialmente de confiança e de entrega, eu acho, né? Porém, o importante, como eu falei, eu acho que é a entrega, né? É da gente conseguir falar assim, Deus, a minha vida é tua. Conduz conforme a tua vontade. Sim. É uma decisão super difícil para tomar. Mas aí, isso
me remete à próxima pergunta que eu quero te fazer. Por que é que vale a pena crer? Por que vale a pena entregar a vida a Deus? Aliás, como tu foi falando, me veio tanta coisa na minha cabeça que, primeiramente, eu queria falar que ser cristão dói. Ser cristão é doloroso, não é fácil, não. É claro que a vida sem Deus, ela é muito ruim. É muito ruim. Mesmo que você seja rico pra caramba, a gente sabe porque eu já estudei, fiz pesquisa, o maior número de suicídio não é com as pessoas pobres, é as pessoas que têm dinheiro, que não têm problemas financeiros. Tem pesquisa sobre isso já. Mas ser cristão tem sofrimento, tem Sim, cruz, é doloroso. E aí, tá pensando porque o que vale a pena? Vale a pena ser cristão? Acho que é uma pergunta muito boa a ser feita por nós, porque a gente vai ser decepcionado pelas pessoas, as pessoas vão machucar a gente, as coisas ruins vão acontecer, tipo, não vai ser um sonho. Essa terra aqui você vai sofrer. A verdade é, tipo, você vai sofrer e vai sofrer mesmo, de ficar chorando, de ficar mal, vocês vão te decepcionar. Mas aí, a grande questão é que, primeiro, a recompensa, quando você vai conhecendo Jesus, você percebe que a recompensa é muito boa. Em modos humanos falando, a recompensa é muito boa. Por quê? Porque você vai olhar recompensa do céu, você vai olhar, se lá não vai ter sofrimento, enfim. Jesus fala pra gente buscar os tesouros do céu. Mas quando as coisas estão difíceis, você sabe em quem procurar e você sente que as coisas estão. Você consegue ter um momento onde você chora nos braços de Deus e você vê que existe alguém, uma presença ali cuidando de você mesmo. Você não tá sozinho. Não importa o que aconteça, você volta para casa, você volta para Deus, você não tá sozinho. Então, por que vale a pena crer? Eu acho que primeiro você tem que colocar na balança. Eu acho que isso é muito sensato a pessoa colocar na balança o que é uma vida com Deus e uma vida sem Deus. Porque numa vida com Deus você tem renúncias, então tem perdas e ganhos nas duas partes. Você que tá no mundo, realmente você, sei lá, tem umas experiências de prazer que os cristãos não têm, mas os cristãos, as pessoas que estão com Deus, têm experiências incríveis, profundas e maravilhosas que a pessoa do mundo ela nunca vai viver. uhum. Infelizmente, por muita dor, assim, porque às vezes a gente quer, tipo, dá uma amostra, prova um pouco pra você perceber como é bom. E tu sabes, assim, que eu estava conversando com um amigo que ele me perguntou exatamente, mas como assim escutar Deus? Né? Porque quando a gente fala, que a gente conversa com Deus, que a gente escuta Deus, que Deus fala com a gente, parece algo tão maluco para quem é do mundo, né? Parece, ficou louco. Mas ele realmente conversa com a gente, né? E é difícil de explicar para quem não tem a experiência ainda com Deus, assim. Às vezes a pessoa tem fé, a pessoa quer viver, mas ainda não entregou o seu tudo. Uhum. E aí, enquanto não entrega o seu tudo, dificilmente vai conseguir ter essa profundidade, né? E eu penso sim que só quando a gente consegue essa profundidade, a gente consegue mudar a perspectiva de ver a cruz de outra forma, né? Vou te contar, assim, te confessar que por muitos anos eu tive muita dificuldade de compreender a cruz. Eu lembro que eu ia para a igreja, eu ia para a missa, mas eu não gostava de olhar a cruz, né? Eu pensava, por que é que a gente tem que olhar essa cruz aqui? Por que a cruz está ali enquanto no primeiro plano, né? Por que não pensar na salvação? Por que não pensar? Por que olhar para a cruz? Eu passei muitos anos nesse conflito, sabe? E, e eu acho que eu só resolvi verdadeiramente assim esse conflito interno de entender que ser cristão é conviver com a cruz mesmo. Quando eu estive num retiro na Semente do Verbo, Legal. que foi o Recria-me, e ali estar aos pés da cruz, lavando as chagas do Senhor. Eu lembro que
Eu vou já começar a chorar tudo de novo. Eu chorava tanto, tanto, lavando as chagas de Cristo na cruz com pétalas de rosas, assim. Eu chorava tanto, porque ali eu compreendi a cruz, sabe? Não só o sacrifício, né? Mas que a cruz vai estar presente no nosso dia a dia enquanto cristão mesmo. E que se a gente não tiver Deus conosco, isso vira algo insuportável, completamente insuportável. É verdade. É porque a cruz é amor. A verdade é essa. A gente sabe porque o amor é o sacrifício. E a gente sabe quando você que tem a sua filha, quando você nega de si para para sua filha, no caso às vezes o nosso tempo, você muitas vezes tenho certeza que muitas vezes você teve que renunciar ao seu completamente ao seu tempo, sua vida por outra pessoa. E talvez ela talvez nunca tenha perguntado, mas talvez um dia você pudesse perguntar, ela pudesse perguntar, mas por que que você deixou sua vida para cuidar de mim, né? Por que que você sacrificou sua vida por mim? E aí não tem outra explicação. Tipo, a gente passa os sofrimentos por amor. Tipo, amo você. É por isso que eu deixo de viver a minha vida para cuidar da sua. Deixo de às vezes me proteger para proteger você. É isso que Jesus fez. Ele pegou a cruz para que a gente não precisasse pegar. E ele nos convida, só que ele não deixa que a gente não, vocês não vão amar. Não, ele convida a gente para amar também. Então esse convite, ele necessariamente precisa que você se sacrifique. Não vai existir uma família de amor se os pais não sacrificarem pelos filhos. E enfim, esse sacrifício é muito bonito, eu acho muito bonito. E para ser bem sincero, eu tenho meus medos também. Tenho medo de perder. Algumas coisas são muito caras. Mas a gente vai, aos poucos, se deixando ser seduzido, assim. Aquele negócio de Santo Agostinho que fala, me deixei seduzir, né? Me deixei seduzir. A gente, aos poucos, vai deixando, tá, Deus, tu me ama, então vou confiar. Vou confiando, aos pouquinhos. É esse o processo, vou confiando em você. Vou deixando você tirar as coisas das minhas mãos. E vai me fazendo uma pessoa que renuncia a mim mesmo por amor às outras pessoas. Santo Agostinho é outra inspiração que vale muito a pena a gente ler mais sobre, né? Vale muito a pena. Tem o Confissões de Santo Agostinho, que é sensacional, assim. Profundo, muito profundo, mas sensacional. E eu sempre penso muito nessa questão de que ele falava, né? Tarde te amei. Como eu queria que mais pessoas conseguissem amar a Deus com profundidade mais cedo, né? E me alegra muito quando eu recebo jovens aqui que tão cedo conseguiram descobrir esse amor de Deus, né? E fizeram essa escolha de não estar no mundo e estar mais em Deus. Daí a gente volta a falar sobre o evento que vai acontecer, porque é um evento direcionado para jovens, não é isso? Sim. O que vai acontecer lá? A gente falou muita coisa, né? A gente teve falado, graças a Deus, a gente falou bastante coisa. Mas aqui é um convite para jovens, assim. Muitos eventos eles foram marcantes de mudança na minha vida. Muitos eventos. E esse é um congresso de jovens é a Revolução Jesus, onde você vai viver uma experiência com Deus mais do que nunca. A gente vai receber pessoas missionários jovens lá da Canção Nova, lá de São Paulo. A gente vai ter alguns convidados daqui que são muito legais. A gente vai ter comunidade de restauração que vai estar com a gente, comunidade Semente do Verbo, e muitas coisas. A gente vai ter a André que vai estar também com a gente. E vai ser muita coisa que vai acontecer. Mas é um convite, assim, uma experiência diferente. Não é um retiro como a gente é acostumado a ver. Não, você vai para lá e vai viver experiências diferentes. Cada dia tem uma programação diferente e não é muito igual, assim, mas ao mesmo tempo a experiência ela é muito forte e talvez mude sua vida. E é importante falar que hoje, domingo, programa no ar,
ainda dá tempo de você correr e fazer a sua inscrição para o evento. E aí você precisa ir no perfil do Instagram do Amigos da Canção Nova aqui em Belém, Amigos CN Belém. Corre lá no Instagram, faz a sua inscrição, que ainda dá tempo. Além de tudo isso que você vai ver lá, que o Kevin falou, também vai ter pregação, também vai ter adoração, vão ter vários momentos muito especiais para você ter esse relacionamento com Deus, para você sentir a presença dele, para você estar ali em comunhão com outras pessoas que também estão vivendo isso, para você aprender, para você se entregar. Então, ouve esse chamado, deixa o Espírito Santo tocar no teu coração, toma a decisão, vai lá e quem sabe a gente também não se vê lá na sexta-feira, no dia 27, vai ser uma alegria muito grande você participar ao vivo ou lá no evento ou online também, né? Qualquer jeito, vai ser maravilhoso ter vocês com a gente lá no evento. Então, para a gente começar a finalizar, eu vou fazer a minha provocação. Já te fiz uma antes, e agora eu vou fazer a última, prometo, que é: Deus existe e eu posso provar. Muito boa, né? Eu acho que o testemunho de mudança de vida. Tenho 22 anos e já cuidei de algumas pessoas. Aí que não, né? Com 22 anos cuidei de algumas pessoas. Com 22 anos eu tenho cuidado do meu irmão mais novo e tenho levado ele pra ser católico. E tenho meio que conduzido ele como um pastor, como um pai, quase. Com essa pouca idade também, tenho saído da minha casa e feito, mesmo sendo pobre, gente, eu não sou rico, tá? Você quer falar que eu sou pobre? Eu sou de uma família humilde e vivo da providência de Deus também. Mesmo com 22 anos, sem muito dinheiro, tenho ido para Brasília fazer os encontros vocacionais da Canção Nova. Aí, eu não sei, assim, mas com 16, com 16 anos, com 14 anos, eu comecei a por mim mesmo, sem as pessoas ao meu... Eu acho que, vamos falar assim, em 2020, né, com 18 anos, mesmo sem as pessoas ao meu redor buscarem muito a Deus, eu comecei a fazer uma caminhada e comecei a tentar evangelizar outras pessoas. Então, eu não tenho explicação para isso, para muitas coisas mais que eu não tô me lembrando agora. Não tenho como eu explicar. Não tenho como explicar, nem mesmo eu ter passado. Olha, faço faculdade na UFPA, é uma faculdade pública, é bênção de Deus, apesar de ser difícil, né? O ambiente, ele é um ambiente de luta, de mundo contra cristão e todos os valores e luta ali. Fiz lá também. É muitas gente, muitas culturas diferentes. É bênção também na minha vida. Eu percebo que, enfim, tem todo um testemunho sobre isso. Mas eu acho que é o testemunho da vida. Eu percebo que, por minhas próprias forças, se eu tentasse muito, um exemplo fácil, assim, que eu nem comentei, mas eu namorei uma vez na minha vida só. E não porque eu não quis outras vezes, mas eu vi que Deus me segurava. E, gente, hoje em dia você não ficar com ninguém é quase impossível você olhar. Eu namorei desde 2018, eu não tenho nenhum relacionamento, nada com ninguém mesmo. Apesar de ter gostado, não tenho. E isso eu percebo que existe uma força interior, existe algo que é dentro, existe uma mão que está que se coloca mesmo quando eu falho, mesmo nas minhas traições a Jesus, que são muitas, são inumeráveis, percebo que existe alguém me amando, existe alguém que amando, que nem se importa se eu não correspondo, é uma decisão da outra pessoa continuar amando e cuidando de mim e não desistindo. Eu percebo isso. Então, eu acho que vale a pena crer pelo testemunho. Assim. Meu amigo, me dê sua mão aqui. A gente termina dessa forma. Assim, eu quero muito te agradecer pela presença hoje aqui, trazendo o teu testemunho, trazendo a tua experiência, dedicando o teu tempo para vir aqui falar de Deus. E
Eu fico muito feliz, como eu disse, de ver alguém tão jovem já falando com tanta profundidade, buscando se relacionar com muita profundidade, buscando dedicar a vida para conhecer mais a Deus, para trabalhar por Ele também, para descobrir o propósito em Deus. Fico muito feliz por isso. Eu quero muito pedir que Deus abençoe cada vez mais a tua vida. Amém. E que o Espírito Santo sempre acompanhe teus caminhos. Que ele esteja sempre contigo, clareando teus pensamentos, te dando sabedoria e discernimento, para que tu nunca saia do caminho que Deus escolheu para ti. Amém. E seja forte, porque o mundo tenta distrair a gente, mas que tu estejas firme ali, com Jesus, com o Espírito Santo, com Deus Pai. E não vamos esquecer da nossa mãezinha do céu também. Com certeza. Que Maria esteja contigo. Amém. Você ficou até agora acompanhando aqui essa conversa. Tenho certeza que o Espírito Santo tocou no teu coração. Comenta aqui qual foi a parte que ficou mais forte para ti, qual foi a mensagem que ficou mais forte, o que Deus falou no teu coração que aqueceu realmente. Eu espero que nesse testemunho do Kevin tenha trazido uma inspiração, especialmente para você buscar ter essa entrega, né? Especialmente para você buscar se conhecer mais em Deus, porque tem essa diferença também. Buscar um relacionamento com Ele e que, espero, o Espírito Santo aqueça o teu coração de uma forma que você não protele mais isso, que você tome a decisão e realmente diga assim: Pai, eis-me aqui, usa-me, conversa comigo, vem aqui, me mostra o que tu queres para minha vida. E, se for da tua vontade, aproveita, vai lá ainda no Instagram, Amigos CN Belém, para você estar conosco no evento. Vai ser uma alegria gigante, e mais do que uma alegria minha, mais do que uma alegria do Kevin, uma alegria de Deus, de te ver lá, em comunhão com outros tantos irmãos, se alegrando na presença dele. Então, já sabe, a gente se vê em breve, muito em breve. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha. E como sempre, eu e você nos vemos no próximo CristoCast.